O que é autoestima cristã? Olá, meu nome é Juliana Winter, especialista em autoestima cristã, e eu tô aqui para responder você, né, que às vezes me manda lá um direct, que faz essa pergunta, porque, gente, parece que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender a respeito do que é autoestima. E quando a gente mistura isso com a parte cristã, fica mais complicado ainda de entender. Porque muitas pessoas ainda confundem autoestima com aparência, com vaidade, com orgulho, com egoísmo, e isso tem dificultado muitas mulheres a se posicionarem como filhas com uma identidade que tem a essência de Deus, que tem a essência de Cristo. Então, na verdade, a autoestima cristã é uma combinação dessas duas coisas, que é para te prejudicar, é para tirar a glória de Deus, é para fazer você parecer uma pessoa ali fútil, vaidosa. Não, pelo contrário, é para você saber quem você é. Tem muito mais a ver com identidade do que com futilidades. Tem muito mais a ver com aquilo que Deus pensa ao seu respeito e como você se enxerga através da sua ótica. Não, através da ótica de Deus. Mas é claro, existe um fundamento para que tudo isso aconteça. O que é necessário a gente saber é que a autoestima cristã nos ajuda, né, a ter uma vida mais plena aqui nessa terra. Também nos ajuda a entender o propósito de Deus para as nossas vidas e nos faz também uma pessoa melhor, a ponto de honrar mais a Deus, a ponto de amar mais a Deus, de se amar e ser uma bênção para as outras pessoas também. Então, o conjunto disso tudo culmina num bom proveito para todos, ao contrário do que se pensa, né? Porque na maioria das vezes, quando eu converso com mulheres, com as minhas alunas e com as minhas clientes, eu percebo a dificuldade delas entenderem que elas precisam cuidar delas de uma forma bem assim, particular, individual, mas que não seja individualista. Elas precisam de um momento para elas precisam de se conhecer, elas precisam saber quais são os seus sonhos, quais são ali as coisas que elas gostam, porque no meio do caminho eu converso com muitas delas e muitas se sentem invisíveis, anuladas e às vezes sem aceitação, rejeitadas, inseguras, com falta de merecimento. E quando você vai ver isso tudo, são sinais de baixa autoestima. E por que eu sei disso? Porque em algum momento da minha vida eu passei por isso, né? Ao longo desses anos trabalhando com autoestima, eu percebi que eu trabalhava de uma forma que, na maioria das vezes, é o que a massa pensa. E nesse meio do caminho, eu também fui ali, de alguma forma, pega, né? Neste mesmo padrão, nessa mesma dificuldade de entender o que é autoestima de verdade. E eu preciso dizer para você, né, que esse material que você está recebendo aqui no YouTube, né, essa aula que você está recebendo, é algo que é totalmente sem edição, então você vai conseguir perceber algumas nuances, você vai conseguir perceber aí a minha feição, você vai conseguir perceber alguns sons externos. E isso daí é muito bom, sabe por quê? Porque a gente passa a se conhecer e você vai ver se está tendo transparência aqui na minha fala ou não, né? Então, eu preciso falar com você hoje que a autoestima cristã é algo que você precisa buscar. Muitas pessoas acham que é futilidade, muitas pessoas acham que, olha, é segundo plano, não é prioridade, mas eu preciso dizer para você que o que eu vivi, né, chegou a me levar no fundo do poço, porque eu perdi totalmente a minha identidade, não sabia quem eu era, eu achava que era bobagem eu parar e me observar, me amar, resgatar a minha identidade, tirar um tempo para mim. Eu era super doadora, eu fazia tudo pelos outros, achando que eu estava agradando a Deus. Mas no fundo, eu estava esquecendo de mim e do meu relacionamento com ele. Então aqui eu escrevi alguns tópicos aqui, né? A gente tá sem edição, eu vou parar aqui para ler um pouquinho e você vai perceber que às vezes a gente faz uma ideia e a gente complica tanto as coisas
quando nós deveríamos ter mais simplicidade e entender melhor o que significa antes de formular ali uma ideia, uma pré-ideia, né? Um pré-conceito daquilo que às vezes a gente ouve e não entende. Então eu espero que a gente batendo esse papo aqui agora seja bem esclarecedor para você. E se você tiver aí alguma amiga precisando ouvir o que você está ouvindo exatamente agora, compartilha com ela. Com certeza, o que é bom para você, você pode estar encorajando. E você sabia que quando a gente encoraja alguém, a gente fica cada vez mais encorajada? E isso é ótimo para sua autoestima. Combinado? Então deixa eu falar aqui com vocês, deixa eu seguir aqui esse roteiro, senão começa a conversar, né? A gente começa a bater aquele papo e eu vou acabar saindo aqui do foco, que é o nosso tema. Nós vamos falar sobre autoestima cristã. Na verdade, nós já estamos falando, ok? Então vamos lá. A dificuldade que nós temos de crer, né? De acreditar que nós somos amadas é um sinal de baixa autoestima. Como assim, Juliana? A falta de merecimento, essa questão que vem da gente não se sentir, tá? Uma coisa é você ouvir alguém falar para você que te ama. Sabe aquela frase bem comum no meio cristão que a gente sempre fala, principalmente quando a gente vai fazer um evangelismo ou falar de Jesus para alguém? Aquela frase assim: Jesus te ama e eu também. Gente, eu ouvia isso, entendi o que a pessoa estava querendo dizer, mas eu não sentia, ok? Então, às vezes, você saber, você ouvir é uma coisa, você sentir é outra. E por que às vezes a gente não sente? Porque a gente está cravada de sentimentos ali que inibem, né? Que como se fosse uma barreira que não deixa a gente se sentir merecedora de ser amada por alguém. A gente acaba acreditando que aquilo ali é muito clichê, que as pessoas falam aquilo para todo mundo, né? A gente acredita que Jesus, ele nos ama. Ele ama todo mundo? Tá. Mas por que às vezes está acontecendo coisas tão ruins na minha vida? Porque se ele me amasse, estaria tudo bem, né? Então a gente começa a fazer algumas ideias a respeito do que está sendo dito e o que está acontecendo de fato. E isso causa uma grande confusão. Por isso existe aí esses bloqueios, né? E no meio do caminho a gente acaba se sentindo o quê? Não merecedora desse amor. Então, o que a autoestima cristã ela faz? Ela faz você se perceber como alguém muito importante para Deus. E se você é muito importante para Deus, se você é imagem e semelhança dele, você tem ali algo muito bom. Porque o que Deus criou foi sempre e é sempre muito bom. Mas às vezes a gente prefere acreditar o quê? Na palavra das mentiras, né? Naquelas mentiras que rondam a nossa mente, que roubam de nós aquilo que é a verdade. E a verdade é que você é muito importante para Deus. Jesus, ele te ama com amor profundo e incondicional, mas por causa da rejeição que a gente sofreu na infância, por causa do abandono, por causa das críticas, por causa das circunstâncias que a gente passa, por causa do tempo que a gente viveu, no ambiente que a gente viveu, com quem a gente viveu, tentando agradar às vezes pessoas que em vez de nos amar, de retribuir todo aquele agrado, pelo contrário, fizeram coisas absurdas para nós, a gente acaba ali criando um escudo de defesa, não acreditando nesse amor. E com isso a gente vai se distanciando e o nosso relacionamento com Deus fica cada vez mais distante. E o nosso relacionamento conosco também fica cada vez mais distante. Sendo assim, o nosso relacionamento com o próximo, ele acaba sendo muito superficial. Ou a gente vai exigir do próximo aquilo que ele não tem capacidade de dar, né? Ou a gente vai se doar a ponto de aceitar qualquer coisa, porque a gente não sabe diferenciar ali o que é amor de verdade, né? A gente acaba confundindo, porque a gente necessita ser amada, mas se a gente coloca uma barreira, um bloqueio,
a gente começa ali distorcer o que é amor de verdade. Então, autoestima significa você amar a si mesmo. Você olhar para você e você se amar com as suas qualidades, com os seus defeitos, né? Isso você vai ver em várias situações, pessoas falando a respeito disso. Mas entenda, quando a gente coloca autoestima cristã, a gente tem que saber que a gente se ama, mas com uma ótica que não fere princípios cristãos, que foi algo que foi um tabu, né? Foi um tabu para os cristãos falar sobre isso. Porque sempre foi muito confuso entender o que é autoestima, porque na nossa ideia a gente pensava o seguinte: autoestima é aquela pessoa que consegue todas as coisas que ela quer. Não é bem assim. Autoestima é a pessoa que tem um corpo perfeito. Será que é isso? Autoestima é aquela pessoa que ela tem dinheiro. Será que é isso também? Então, na nossa mente gerou muita confusão, que a família perfeita é a família de margarina, né? Porque a gente está acostumada a ver na TV, ver nas redes sociais somente o palco das pessoas. Então isso gera muita confusão, isso gera aí muita frustração, porque a gente acaba o quê? Se comparando, ok? Então, através desse processo de você se ver como a criação, filha de Deus, você se vê como alguém que tem uma identidade única, um propósito único e que você tem uma essência de Deus na sua vida, faz toda a diferença. Porque quando você busca ter autoestima, quando você busca ser uma pessoa melhor, as outras pessoas que estão ao redor, elas são beneficiadas. E com isso a gente cumpre o maior mandamento de todos, né? Que é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e o próximo como a ti mesmo. O próximo como eu me amo e como eu amo a Deus. Então, isso daí tem que fechar, né? Se eu amar só o meu próximo e não me amar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa faltando? Assim como se eu falar que amo a Deus, mas não me amar e não amar o próximo. Pera, como é que isso daí vai ser feito na realidade, praticado? Como a gente vai colocar isso em prática? E se eu falar assim que eu só me amo e não amo a Deus e não amo o meu próximo, essa conta não fecha, essa conta não fechou. Então, a gente precisa entender esse princípio. Eu não preciso ser perfeita para estar ali amando o meu próximo e ajudando ele, mas eu preciso entender que não adianta eu fazer alguma coisa para ele se eu estou ferindo os meus princípios e me machucando. Se eu estou fazendo isso, eu estou fazendo o que comigo? Me maltratando, dizendo que eu não sou importante, dizendo que eu não tenho valor, dizendo para mim mesma que será que vale a pena? Tem pessoas que me perguntam, Juliana, será que vale a pena viver? Porque eu olho para mim, eu não tenho vontade de ficar comigo, eu não tenho coragem de me olhar no espelho, eu não acho nada bom em mim. E quando a gente tem esse comportamento, é como se nós estivéssemos falando para Deus, sabe o quê? Deus, o Senhor errou feio quando o Senhor me fez. Porque eu não tenho o corpo que eu gosto, eu não tenho o comportamento que eu gosto, eu não tenho características que eu gosto, então tudo que o Senhor fez em mim, eu não gosto. Então a gente está falando que o Criador errou quando fez a gente, se a gente tem esse tipo de pensamento, né? Se a gente verbaliza isso, se a gente usa palavras que nos ofende, se a gente se deprecia, isso daí a gente também de alguma forma está ferindo a Deus. E as pessoas que estão ao nosso redor? Como elas vão conseguir conviver com alguém que não consegue amar a si mesmo? Você diz que você ama o seu filho, que você ama o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, as pessoas que estão ao seu redor, os seus irmãos.
os seus amigos. Mas se você se maltrata, será que você ama eles mesmo? Porque quando eles veem, às vezes, o seu comportamento, isso também fere eles. Então, autoestima cristã é algo que precisa da nossa atenção. É algo que precisa do nosso olhar mais apurado. É algo que não precisa de críticas, mas que precisa ser, sim, avaliado por nós a ponto da gente pensar: eu preciso disso. Eu preciso ser uma pessoa melhor, não só para mim, mas quando eu faço isso, automaticamente eu vou impactar as pessoas, eu vou impactar o meu lar, eu vou impactar o meu ambiente de trabalho, eu vou impactar a minha comunidade, os meus vizinhos, a minha igreja. Então, perceba como isso não é superficial, perceba como é que isso não é fútil. Então, é algo para a gente observar, ok? Esse vídeo é um vídeo longo, tá? Então, se você deseja ficar aqui com a gente, vamos lá. Eu vou até pedir para você, nesse exato momento, seguir. Se você achar que esse assunto é importante, dá um like se você curtiu e ativar o sininho, porque todas as vezes que subir vídeo novo aqui no canal falando sobre autoestima, você vai ficar por dentro. E esses vídeos são direcionados a mulheres cristãs ou simpatizantes que querem melhorar a sua autoestima sem ferir princípios cristãos, sem parecer aí orgulhosa, arrogante, vaidosa, egoísta, sem se sentir culpada, ok? Então vamos lá, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Eu coloquei que uma autoestima em desequilíbrio, olha o que ela pode acarretar. A gente foge tanto do orgulho, né? Acreditando que se você investe na sua autoestima, você vai se tornar orgulhosa, mas é totalmente ao contrário. O orgulho é um sinal de baixa autoestima. Pessoas orgulhosas, elas não sabem verdadeiramente quem elas são. Pessoas orgulhosas não se amam, porque elas sempre estão desejando o quê? Mostrar para as pessoas que elas são superiores, mostrar para as pessoas que elas podem pisar nas pessoas, querer aquilo que o outro tem, sem pagar o preço, né, que o outro pagou. Pessoas orgulhosas, elas chegam num patamar, não é para que ela se sinta bem e para que ela viva o melhor nesse tempo, para que ela possa desfrutar com as pessoas e honrar a Deus. A pessoa orgulhosa, ela já está à beira ali de uma amargura, de um pecado muito grande, porque o orgulho é um pecado, nós sabemos disso. O orgulho, ele é a origem, né, do pecado. Então, essa dificuldade, esse medo de se sentir orgulhosa se você investe na sua autoestima, é algo que é um equívoco. Porque quando você não investe na sua autoestima, é que você pode chegar a ser uma mulher orgulhosa. Porque você vai acreditar que a autoestima é algo totalmente diferente do que a gente está falando aqui. Você vai acreditar no que a mídia te fala, você vai acreditar no que as pessoas acham, você vai acreditar que a moda que dita se você tem autoestima ou não, você vai acreditar que o valor que você tem está baseado na sua carreira, naquilo que você tem, naquilo que você conquistou, e não é assim. Então, uma pessoa com autoestima, ela não fica falando que ela tem autoestima. Uma pessoa com autoestima, ela não fica batendo no peito, tirando fotos e expondo o quanto ela se ama. A pessoa com autoestima, ela se ama e pronto, né? Ninguém precisa ficar sabendo disso. Ela sabendo disso, Deus sabendo disso, as pessoas, elas vão sentir, elas vão perceber isso sem que você fale, sem que você mostre, ok? Então, um dos sinais de baixa autoestima ou uma autoestima em desequilíbrio é o orgulho. Outro sinal também de uma autoestima em desequilíbrio é o vitimismo. E o que é o vitimismo?
é aquela pessoa que ela tem pena de si. Pena de si não é amor. Pena de si é achar que você não pode, por diversas circunstâncias que te aconteceram, que te acometeram, que você é incapaz de realizar por conta de várias coisas que você coloca ali como desculpa, né? O vitimismo é algo que a pessoa ela entra ali e ela fica. Por que ela fica no vitimismo? Porque o vitimismo ela tem algumas compensações. Como assim, Juliana? O vitimismo tem suas compensações? Tem, porque quando a pessoa ela se vitimiza, ela quer que as outras pessoas ao redor também tenham pena dela. Então, na maioria das vezes, a doença que ela tem, o resfriado é muito maior do que o resfriado do outro. O problema que ela tem é muito maior do que o problema do outro. Se ela está desempregada, isso é muito mais difícil do que acontece na família do outro, né? E a pessoa ela não age, ela fica esperando alguém agir por ela, ou ela fica aguardando alguém ter pena dela, e ela fica aguardando ali as pessoas fazerem o quê? Darem atenção para ela. Na maioria das vezes, o que compensa o vitimismo é a atenção. Sabe aquela pessoa que sempre quando ela vai conversar com você, ela tem uma história trágica para te falar? Ela tem uma desculpa trágica para te dar? Se ela não foi em algum lugar, ela supervaloriza alguma determinada situação que aconteceu, ela potencializa aquilo que é para você falar assim, meu Deus. Ah, e uma coisa, as pessoas que são vitimistas, na maioria das vezes, ela te coloca uma carga muito negativa. Assim como as pessoas orgulhosas, às vezes a gente tem uma repulsa de estar perto, porque a gente acaba se sentindo incomodada quando a pessoa ela começa a se vangloriar. A pessoa que ela é vítima, também a gente tem uma certa repulsa, porque a pessoa, todas as vezes que a gente encontra ela tem uma coisa trágica para contar. No começo, qual é a nossa intenção? Ajudar. E tá tudo bem. A gente tá vendo alguém que tá com uma dificuldade, o que você quer? Ajudar de alguma forma. Então a gente traz um conselho, né, fulano, não é bem assim, né? E isso é a primeira vez. E na segunda vez, né, fulano, não é bem assim, né? Vamos pensar positivo, vai dar tudo certo, nós vamos orar por você. E ali, se você alimenta aquilo, você vai observar que todas as vezes que você encontrar com aquela pessoa, por mais que ela tenha resolvido uma situação, ela vai encontrar outra situação para reclamar e para se vitimizar. Então, cuidado, né? Porque, de alguma forma, esses tipos de pessoa, elas sugam ali, né, o nosso tempo, a nossa energia. Ah, Juliana, e se eu for uma pessoa assim? Se você é uma pessoa assim, que bom que você está vendo esse vídeo, porque dá tempo de você observar esse comportamento e querer mudar. Querer mudar é necessário todos os dias. Passar por mudanças é necessário todos os dias. E passar por mudanças significa você se perceber e querer ali dar um basta, passar para outra margem, virar a página, né? Então, isso daí é super necessário também. Ah, Juliana, eu não sou essa pessoa, eu não sou a vítima, mas tem alguém dentro da minha casa que é assim. Você tem que começar a prestar atenção que se essa pessoa está te minando, não é que você vai ficar de mal com ela, não é que você vai rejeitar ela, mas você vai começar a blindar a sua mente a ponto de não absorver tudo aquilo que aquela pessoa fala. Porque se você absorver tudo, pegar para você tentar resolver, isso daí vai gerar problema para sua vida. Então, comece a fazer um filtro aí para poder lidar com essas situações. Vamos ver aqui outro? Vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo sobre o nosso relacionamento com Deus. Quando nós sabemos quem nós somos através da ótica de Deus,
as coisas elas acabam ficando mais fáceis. Deixa eu te explicar. Vamos pensar bem. Você tem um filho? Eu não sei se você tem filho, mas eu tenho, tá? E o meu filho, ele não precisa ser bom em tudo para eu amar. O meu filho, ele não precisa acertar sempre para eu poder amar ele, né? Eu amo porque ele é meu filho, ok? Deus é a mesma coisa conosco. A mesma coisa. Eu não preciso ser perfeita. O que eu preciso ser? Filha, ok? E eu sou filha. Agora, eu me sinto filha? É algo para a gente pensar. Porque quando você se sente filha, a cobrança que você faz de você mesma muda. Você não vai colocar ali tanto peso, você não vai colocar ali tanta carga. Porque Deus, ele exige de nós obediência, né? Ele quer de nós obediência. Mas isso não significa que nós vamos ser perfeitas. Nós vamos alcançar o padrão de perfeição de Deus. Isso não significa que a gente também não busque santidade. Porque buscar a santidade nada mais é do que você obedecer. Mas qual é o padrão que a gente está utilizando, né? Então, quando eu tenho a identidade de filha, quando eu entendo que eu sou filha, a autoestima cristã, ela começa a trabalhar ali ao nosso favor. Então, tem a ver mais com identidade do que com aparência. E uma coisa que eu falo sempre para as minhas alunas é o seguinte: você não se cuida para se amar. Nada de errado com aparência. Nada de errado de você querer se cuidar. Você não se cuida para se amar, mas é porque você se ama que você se cuida. Viu como é que muda? Isso daí é característica de quem tem uma autoestima equilibrada, uma autoestima cristã que não fere princípios, mas une isso daí para quê? Para ter um relacionamento melhor consigo, um relacionamento melhor com Deus e um relacionamento melhor com o próximo. Eu vou ficando por aqui. Tem mais coisas para falar? Tem, mas a gente pode estar fazendo um outro vídeo para falar mais coisas a esse respeito. Se você gostou desse assunto e você quer saber mais, deixa eu saber. Então coloca aqui nos comentários aquilo que trouxe mais, clareza para você nesse dia. E coloca aí hashtag valeu a pena para eu saber que você viu esse vídeo até o final. Então é isso, seguimos juntas para um próximo nível. E se você quiser me seguir lá no Instagram, eu sempre tô lá. Sempre tô lá e respondo ali vocês pelo direct, pelos comentários, pelo story. A gente sempre tá interagindo por lá. Então, se você quer me seguir nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais, mas vou estar falando para você o arroba, né? @JulianaVinter, com 2 R's no final. Me segue lá, me manda um direct também, que eu vou amar receber você nas outras redes sociais. Combinado? Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Seguimos juntas.